Vamos dar continuidade às nossas aulas a respeito de estatística. Hoje vamos falar a respeito de tabulação de variáveis. Bom, com respeito a essas tabulações de variáveis, nós já falamos a respeito das variáveis qualitativas e quantitativas. Hoje, falando agora um pouco a respeito das qualitativas, quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável, analisando a ocorrência de seus possíveis resultados. Vamos ver alguns exemplos e para que a gente possa colocar em prática essa tabulação, ou seja, como completar essas tabelas. Bom, aqui eu tenho um exemplo onde eu fiz as frequências e as porcentagens dos 36 empregados de uma companhia MB, segundo grau de instrução desses trabalhadores, onde a pergunta foi relacionada a qual o grau de instrução de cada um desses trabalhadores. Tínhamos do ensino fundamental, médio e superior. E a gente vê aqui que esses trabalhadores, qual a frequência deles? Bom, 12 tinham apenas o ensino fundamental, 18 o ensino médio, 6 o superior. Agora, proporcionalmente, isso corresponde a qual proporção de cada um desses segmentos? E qual a porcentagem? Nesse caso, vou colocar aqui o próximo slide, e a gente, para completar esses slides, na proporção, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir cada frequência simples pela soma do todo, ou seja, se eu quero encontrar o ensino fundamental, quantos trabalhadores no ensino fundamental, a sua proporção, eu pego a frequência simples do ensino fundamental e divido pela soma de todos os envolvidos. E se eu quero a frequência, no caso a porcentagem, eu vou pegar a proporção e vou multiplicar por 100. Então veja bem, a gente tem aqui que o ensino fundamental são 12 trabalhadores no todo. Desses 12 trabalhadores, eu vou dividir por 36 e eu tenho o quê? 0,3333 dá uma dízima periódica, que ao ser multiplicado por 100, nós vamos encontrar 33,33. Já com respeito ao ensino médio, são 18 trabalhadores. Pega esse 18, divide por 36 e nós vamos encontrar 0,5. Ora, se eu multiplicar por 100, dá 50%. Já o ensino superior, você tem 6 pessoas, ok? E que ao ser dividido por 36, dá 0,1666. Multiplica por 100, nós encontramos 16,67%. Veja que aqui eu já estou fazendo a aproximação. Ao somar as porcentagens, tem que dar 100%. Próximo exemplo, nós temos na mesma empresa 200 empregados. Esses 200 empregados, a gente vai fazer a distribuição novamente dessa frequência com respeito ao grau de instrução. Veja que eu aumentei a quantidade de empregados. Antes a gente pegou somente 36, agora nós estamos pegando 2.000. Com o ensino fundamental, nós temos 650 funcionários, 650 empregados. Eu vou tentar descobrir qual a sua proporção e qual a sua porcentagem. Já o ensino médio, eu tenho 1.200 funcionários, eu já sei qual a proporção dele, que é 0,51, e eu vou tentar descobrir qual a porcentagem. O superior, eu preciso descobrir qual a frequência simples, mas veja que eu tenho o total de empregados, que é 2.000. Ao somar a frequência simples de quem tem ensino fundamental, de quem tem ensino médio, de quem tem ensino superior, tem que dar 2.000. Então fica fácil de descobrir quantas pessoas têm ensino superior. Vou passar aqui o próximo slide de como resolver esse problema. Da mesma forma como a gente fez lá no ensino, lá no exemplo anterior, a gente primeiro vai ver qual é a proporção, pega a frequência simples, divide pela soma de todas as pessoas, de todos os empregados, e se eu quero a porcentagem, eu pego a proporção e multiplico por 100. Então vejamos, qual é a quantidade de pessoas no ensino superior? Eu vou pegar 2.000 e vou diminuir da soma de 650
e 1.200. Feito isso, você vai encontrar 150. Então, mas se eu quero a proporção referente a quem tem o ensino fundamental, eu vou dividir os 650 por 2.000, e aí eu encontro 0,3250. Multiplica por 100, você encontra a porcentagem. Se eu quero com respeito ao ensino médio, eu vou pegar as 1.200 pessoas e vou dividir por 2.000. Já tinha o resultado, que era 0,51, multiplico por 100, você encontra aqui a porcentagem, que é 51%. Já no ensino superior, você vai pegar estes 150 que nós encontramos, dividido por 2.000, e nesse caso você encontra 0,075, multiplica por 100, 7,5%. Veja que aqui está uma interrogação com respeito à soma das porcentagens. Esse total tem que dar 200%. Vamos agora, próximo exemplo, trabalhar com o intervalo de classe. Nesse caso, veja que esse intervalo de classe está de 4 em 4, e aí você tem, no caso, que, na verdade, nesse caso, para completar a tabela, a gente vai proceder da mesma forma que a gente fez nos exemplos anteriores. Veja que aqui, para cada classe, você tem uma frequência simples. Você tem, para a primeira classe, de 0 a 8, 10. Na segunda classe, 12, depois 8, 5, 1, cuja soma dá 36. Então, neste caso, a proporção, neste primeiro caso aqui da primeira classe, ele já deu, que é igual a 0,2778 multiplicado por 100, você vai encontrar a porcentagem. Mas como encontrar os outros? A gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente já fez. Vai encontrar a proporção, você vai dividir a frequência simples, no caso, 12 divide por 36, você encontra 0,333, ao ser multiplicado por 100, dá 33,33%. Pega 8, divide por 36, dá 0,2222, multiplicado por 100, 22,22%. Pega 5, divide por 36, dá 0,1389, já aproximado, multiplica por 100, 13,39. Pega 1, divide por 36, dá 0,27778, multiplica por 100, dá 2,78. Você vai observar aqui, neste caso, as minhas proporções eu já coloquei elas de forma aproximada, tá? E no final, veja que a soma também dá 100%. Muitas vezes você tem uma quantidade de elementos e quer saber quantas classes eu preciso ter. Por exemplo, aqui eu tinha 36 elementos e o total que eu tive aqui foram 5 classes. Vamos ver como encontrar isso. Primeiro, a primeira regra é você pegar o número de classes para descobrir, pegar 1 mais 3,2 multiplicado pelo logaritmo, no caso da quantidade de elementos, ou log na base 10 de n elementos. Ou a segunda forma é calcular a raiz do número de elementos. Mas tome cuidado, a regra que melhor se adequa aqui, para mim, é a primeira. Tá? Você vai pegar 1, vai somar com 3,2, só que esse 3,2 você está multiplicando pelo logaritmo do número de elementos. Bom, as duas regras são equivalentes para um n menor ou igual do que 80. A partir daí, a regra 2 fornece valores que crescem rapidamente. E desse modo, a regra 1, proposta por Sturges, tem sido a preferida. Então, a gente fica por aqui com mais essa aula. A gente vai dar continuidade ainda a esse estudo em aulas posteriores.